É isso aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lidercast, esse ambiente que é para construir tua liderança e desenvolver a tua capacidade. Hoje eu já quero convidar você para curtir, comentar e se inscrever no canal e, se possível, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está escutando esse podcast, mas prepara teu coração porque hoje vai ser um podcast completamente diferente, não é mesmo, Suelen? É mesmo. Hoje a gente tem a presença ilustre aqui, né, de uma mulher posicionada, né, de uma mulher que tem aí impactado a nossa igreja. Então, para você, mulher, liderança, pastora, já fica atento. Ou para você, igreja, que tem que desenvolver esse ministério na sua igreja, fica atento e faz isso que o pastor falou. Já curte, comenta, compartilha e deixa aqui, né? Deixa aqui nos comentários aquilo que você quer saber, as suas perguntas para a gente poder interagir com você. Vamos pedir para ela se apresentar, pastor? Sim, pode pedir, Suelen. Pode se apresentar então, pastora. Olá a todos aqueles que estão vendo. É, Meu nome é Gleice. Hoje sou mãe, pastora, esposa, tudo isso daí um pouco junto misturado, né? Hoje estou aqui fazendo essa participação, falar um pouco sobre a caminhada pastoral, a caminhada sobre esposa, mãe, sobre ministério. Espero agregar em algo para a sua vida, sua carreira ministerial. É isso aí. E eu já queria fazer uma pergunta para você, Gleice. É uma pergunta para que o pessoal entenda esse podcast. Como que é a graça de ser casada com um líder tão Ah, bonito, bom? gente, Não, meu Deus. brincadeira, gente. Deixa eu Já explicar. começou assim, É, já. é porque eu sou esposo, ela é minha esposa, então nós temos 13 anos de casado, 2 filhos, e hoje eu chamei ela para falar com você, pastora, para você, pastor, líder, também poder assistir isso em família, porque muitas vezes, Suelen, o que que acontece? O homem está um pouco mais à frente e a mulher, às vezes, ela, por falta talvez de apoio, de iniciativa, de potencial, ela acaba se escondendo através do ministério do marido. E tudo bem, às vezes tem pessoas que são chamadas para ser mãe, para ser donas de casa, esposa, mas existe muito potencial dentro também do ministério feminino. E eu sei que existe esse lugar, e até a Gleice tem um trabalho com as mulheres chamado Posicionadas, né? Então, se você não conhece, siga no Instagram, Posicionada Clubs, depois lá para conhecer esse trabalho também. Tem conferência, ela vai falar um pouco, mas isso é muito importante, você, pastora, entender o seu lugar de apoio, e não só de apoio, mas também de base para outras mulheres, não é verdade? É, eu até coloquei aqui no nosso fluxograma, o pastor falou organização, né? A gente organiza a mente, mas isso foi uma coisa que eu aprendi com ela, pastor. É. É, a pastora é muito organizada, né, pastora? E o pastor comentou essa questão, né, de caminhar junto do marido, né? Caminhar junto do pastor da igreja. Nessa caminhada, nesses 13 anos, né, pastora, que vocês são casados, construíram e estão construindo uma história. Essa caminhada que vocês têm juntos, assim, qual é o princípio, ou vamos dizer assim, como você iniciou? Falou, não, agora eu tenho que pegar junto do Bruno e a gente vai ter que construir isso juntos. Quando que isso despertou em você? Bom, eu não sei se provavelmente já deve ter comentado, mas nós viemos de opostos de família, né? Então, já vim de uma família totalmente cristã, desde berço, sempre exercendo, sempre servindo na igreja local. E só que eu era alguém totalmente introvertida da questão de público, e é uma questão de perfil, né? Totalmente mais reservada e tal. Mas sobre essa caminhada, eu entendi que mais importante do que eu estar junto é eu descobrir o meu lugar na caminhada, né? Mas para isso tem duas coisas também que são importantes. É eu tentar me redescobrir nessa caminhada cristã, no meu chamado, no meu ministério, mas também vem com outro conjunto com o apoio também do marido, né? O que que eu vejo hoje no contexto? Hoje os homens, geralmente, né, 90%, eles são muito mais à frente. Já pregam, já tem aquele perfil mais pastoral, né? Como é o perfil dele muito diferente do meu. E por muito tempo eu acho que eu me baseava que eu precisava, de repente, ser ao nível dele, ou igual a ele. E aí tá a primeira coisa, que é a primeira trava da gente, porque a gente tenta não se descobrir como Deus quer nos usar, mas a gente quer ser.
Isso aí é muito importante, só para porque a pastora que está ouvindo isso, o líder que está ouvindo isso, às vezes ela tem exatamente, Gleice, eu vou chamar de Gleice, não posso chamar de Amor, que é um podcast, exatamente, Gleice, essa dificuldade dessa trava. Porque um dos pontos que ela falou para você que está em casa, ou para você, marido, que precisa que a tua esposa escute isso, é que às vezes a tua esposa, ela não vai ser como você, mas Deus vai usar ela na identidade dela. Pode continuar, eu te cortei porque isso eu acho que faz muito Muito sentido para sentido, quem tá em Sim, casa. eu acho que isso é geral, né? E a gente também, às vezes, se baseia muito nas referências hoje, né? Vamos falar aí, Camila Barros, Gabriela Lopes. São mulheres totalmente avivadas. Eu gostava muito, tipo, de Thalita Pereira. E eu Uhum. pensava, nossa, tem que ser que nem ela. Que não sei. E aí até eu descobri, não. Ela pode ser uma referência, mas eu não vou ser igual a ela, porque eu tenho a minha essência, o meu perfil, e Deus vai querer me usar da forma que Ele me criou para ser. Então, acho que a primeira coisa para o destravar ministerial da parte da mulher, da parte feminina, é eu entender que eu não vou ser igual ao meu marido, mas que Deus vai me usar da minha forma. E aí eu vou procurar passo a passo de como eu vou me descobrir. Claro, é uma caminhada longa, não é da noite para o dia que você descobre. Eu acho que eu ainda estou me descobrindo, me redescobrindo, mas acho que a primeira posição que eu precisei tomar foi eu saber assim, eu não vou ser igual a ele, mas Deus vai me usar de uma forma diferente, com o meu perfil, do meu jeito, e aí eu deixar eu ser conduzida por ele através disso. Mas um dos primeiros passos que é muito que agrega muito também é isso, é o apoio do marido, de ela se redescobrir. Uma coisa que a gente sempre conversou foi sobre isso. Foi sobre assim, uma vez ele me perguntou: "Você quer ser apenas a esposa do pastor e ter o cargo de ser pastora por ser a esposa de um? Ou você vai buscar ter o teu posicionamento, o teu lugar?" Então, acho que isso que fez a diferença foi eu entender assim, eu posso caminhar e fazer a minha história, né? Não ser só a sombra do ministério. É muito bom, claro, tem mulheres que escolhem ser, entendo. Mas eu acho que eu teria muito para agregar, muito a fazer. Mas é uma caminhada até eu descobrir realmente assim, não. Eu vou ter meu destino, eu vou fazer a minha caminhada e eu passo a passo de descobrir que realmente Deus vai nos usar de acordo com o nosso perfil, com aquilo que a gente carrega da nossa essência. Então, eu sou desse jeito, né? A galera fala aí que eu bato meio no povo, meio rindo, mas eu entendi que é a forma que Deus faz eu conduzir, né? Sim. As coisas. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque talvez as pessoas que estão em casa assistindo esse podcast podem ter essa dor. Você falou sobre alguém que às vezes escolhe ser sombra, não aparecer, só tá ali. O que que você acha? Quais são as dores, talvez, que essa pastora, essa líder tem por não querer se posicionar? Até porque o movimento que você está construindo significa posicionadas. Que dor são essas? Por exemplo, será que é a rejeição? Será que é o medo de não ser aceita? Será que é o medo de não saber o suficiente para começar? Quais são as dores que você acha que uma pastora tem, que você já teve, uma esposa de pastor tem? E como romper com isso? Eu acho que, primeiramente, é a autoaceitação, né? A gente às vezes não se aceita dessa forma e já é a primeira trava. Mas eu acho que é porque o trabalhar, o cuidar de pessoas não é fácil, né? Não é tão fácil quanto parece. Só que eu digo que com o tempo a gente se torna mais resiliente com isso, né? A gente vai se acostumando com as decepções, com as alegrias. Eu acho que é a falta mesmo de não, de repente, não querer se envolver, né, com isso. E às vezes é a aceitação, o medo da aprovação, né? Eu tinha muito isso daí também, assim, ai, como é que eu vou atender alguém que é muito mais velho do que eu, né? Eu com 20 anos, né? Que eu acho que a gente tinha mais ou menos 20 anos quando a gente começou a ser pastor. Com 20 anos, como é que eu vou atender uma mulher de 40 anos? O que que eu vou falar? Eu não tenho uma história triste, eu não tenho um testemunho pesado. Falei, a minha ficha é limpa, então o que que eu vou conseguir transmitir para ela, né? Mas eu entendi que não é o que eu tenho, mas é o que eu carrego que eu vou poder falar de alguma forma. E se de repente eu não tiver um exemplo de vida para falar de repente numa área, mas eu tenho a palavra que é o que vai me embasar para mim poder desenrolar aquele atendimento, poder, né, ser um refrigério na vida dela. Então, acho que o maior desafio tem sido isso. De repente, às vezes, por ver o marido também passar por muitas coisas, acaba sendo uma autodefesa, né? Pode ser várias coisas, né? Só eu acho que é isso, mas eu acho que é muito a aceitação, às vezes, sabe? De não querer tomar também essa responsabilidade, porque às vezes a gente dá um passo e a gente não quer retroceder, né? Então, às vezes esse recuo de mesmo não querer
passar por essas coisas que o ministério pastoral às vezes passa, né? A pastora comentou sobre algo muito importante, sobre uma conversa, né? Sobre uma direção que você deu a ela, né? Você como pastor, o que você pode nos ensinar a respeito disso? Porque eu admiro muito quando a gente está em alguns momentos e ela fala, eu consigo entender o Bruno, meu esposo, e reconhecer quando ele está falando comigo como meu pastor. Então, aí, vamos pensar, né? Bruno, meu esposo, quando fala como pastor, opa, né? Tipo, tem uma percepção diferente. Você como pastor e esposo, na pastora Gleice, como que é teu posicionamento nessa questão de direcionar ela? Eu acho que o meu posicionamento é muito justo. A minha balança, e talvez eu acho que o marido, por ser aquele que protege, às vezes ele também acaba protegendo a nível ministerial. Porque pessoas erram, homens de Deus erram, mulheres de Deus erram. E às vezes o marido, ele quer proteger a esposa de debilidades ministeriais. Então eu sei muito bem aquilo que é esposa, família, injustiça, e eu sei colocar na balança quando eu tenho que, às vezes, também, assim como a gente corrige algum líder, quando eu tenho também que chamar algum líder, quando eu tenho que chamá-la para falar, olha, tá errado isso aqui. Tá errado, não é assim que se faz. Porque apesar de ser minha esposa, também é minha ovelha e também está numa posição de liderança, de influência. Então, eu vejo como família dentro de casa, como mãe, como esposa, como cuidadora do lar, mas eu também tenho que falar a nível pastoral de, olha, não é assim, é desse jeito, é assim que fala, é assim que corrige, é assim que. Então eu acho que a comunicação, seja na esfera que for, é o que alinha a pessoa, né? Então é mais ou menos assim, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante também de comunicar para quem está em casa é essa coisa dos dois caminharem, construírem uma história juntos no ministério, né? Na verdade, eu vejo muitos casais, pastores, que eles têm uma vida perfeita dentro da igreja, mas uma vida disfuncional dentro de casa. E eu acho que o ministério começa em casa. E talvez o grande ministério de uma esposa, o ministério feminino, primeiro, para ele ter relevância fora, ele precisa ter uma história dentro. Então eu acredito que a Gleice, como minha esposa e como pastora, ela fundamentou bem, até pela criação que ela teve, esse ambiente familiar da casa. E talvez hoje seja uma das dores também de quem nos ouve, de tipo, não, como é que eu vou ir lá e mostrar algo que a gente não vive dentro de casa? Então eu acho que essa parceria do casal, né? Porque ministério não é fora, ministério começa em casa, né? Então, dentro dessa organização, desse fundamento, né, que o pastor comentou, o fundamento da casa, da família, como que a senhora se organizou, pastora? Daí para falar, para comunicar para ele, porque às vezes ele, né, daí tem esse outro papel, meu esposo, meu pastor. E como que a senhora organizou e fundamentou essa questão da sua família, da sua casa, das suas demandas? Como que é que a senhora se organiza? Como que é a tua rede de apoio? Comenta um pouco pra gente. Rede de apoio, nossa, é Jesus e a Emily. Bom, tem fases e fases, né? Quando a gente tinha só o Oliver, a gente passou pela fase da implantação da igreja. Então era um pouco. Conta um pouco essa história de como que é implantar uma igreja com um filho pequeno. É uma loucura, é uma Para os loucura. membros que ouvem também de outras igrejas, como ser parceiro na vida da pastora. A gente quer tempo para te falar aí a história de como que foi essas fases. Bom, como eles falaram, para mim é um pouco mais fácil porque eu fui muito fundamentada, questão de família, né? Então, meus pais são casados há 31 anos, sempre casados, sempre servindo. Então, todo mundo era crente, né? A gente brinca, até o cachorro era crente, que era pastor alemão. Então, a família toda minha, por parte, já tem muito fundamentada, né? Na igreja, no servir. Então, para mim, foi muito mais fácil reproduzir no casamento porque eu só reproduzi o que eu vivi, né? E às vezes o maior desafio tem sido isso, porque são lares disfuncionais e a gente tenta aceitar e muitas vezes a gente erra tentando aceitar, né? Mas vem cada um com a sua cultura e tal.
Só que essa parte, pra mim, vamos dizer, é mais leve, né? Porque eu fui muito bem fundamentada, né? Meus pais são uma referência, não tenho o que dizer, assim. Fui muito realmente ensinada. Minha mãe foi uma mãe que se dedicou 100% no lar. Ela foi trabalhar quando eu tinha uns 12 anos. Então, ela se dedicou totalmente à maternidade, à educação, né? Bom, organização é o... Tem semanas que tu fala assim, realistas, né, gente? Tem semanas que a gente dá conta de tudo. Tem semanas que a gente não dá. E eu entendi que tá tudo bem. O que que eu dei conta essa semana? Eu dei conta disso? Então, beleza, eu dei conta disso. Se daqui não deu, daqui a pouco, quando a gente conseguir, a gente vai dar conta. Hoje, com 2 filhos, é uma realidade totalmente diferente, né? Mas eu entendi que meus filhos nunca são um empecilho para aquilo que eu preciso fazer, né? Ao contrário, eles vêm para agregar na minha caminhada. E até falando um pouco a parte disso, até esses dias a Thalita Pereira botou um post sobre isso, sobre a maternidade, né, pastoral, e me chamou muita atenção, porque ela fala sobre as renúncias, sobre o cansaço, né? Às vezes é o filho que vai cedo para a igreja, volta tarde. Até ontem eu tava pensando, meu Deus, quando eu olhei o horário, eu falei assim, 11h30, as crianças estão jantando agora. Aí eu falei, que loucura! Só que eu falei, não, mas tá tudo bem, sabe? Isso é um sim hoje, que lá na frente vai valer a pena, né? Então, a organização do lar é isso, é essa loucura mesmo. Tem semanas que tudo funciona, tem semanas que sai um pouquinho do eixo, mas a gente vai se organizando, né? Mas eu entendo que é uma coisa até que o pastor comentou antes, que é sobre o que eu falo. O primeiro lugar que a gente precisa ser aprovado é dentro da nossa casa, né? Se você está sendo reprovado, desaprovado dentro de casa e está sendo aprovado na rua, eu aconselho assim, então larga tudo e se dedica à tua família. Até tu ser aprovado aqui, porque o mais importante é aqueles que nos cercam, a gente ser aprovado por lá, né? Até quando eu falo sobre os frutos, eu falo que uma árvore, ela dá frutos, os primeiros que veem os nossos frutos não são quem estão fora, mas são os que estão perto da gente, né? Porque são os que estão no dia a dia, que estão acompanhando a gente mais de perto, e eles veem a gente agir com nossos frutos, né? Então, mais vale eu ser aprovado dentro de casa primeiro, para mim poder estar aprovada, para mim sair fora de casa e fazer o extra, né? Fazer o mais. Eu acredito muito nisso, até porque é, Noé, ele vai construir um grande projeto. A esposa dele não tem nome na história. Ele ganha o nome e também ganha a posição de um herói da fé. Mas mesmo sem ter nome, a esposa dele era tão sábia que conseguiu conduzir toda a família para dentro da arca. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, pelo desejo de ter o nome, por serem famosas, por serem influencers, elas vão destruindo o lar. E na Bíblia nós vamos ver referências de esposas que não tinham nome, mas que conseguiram preservar sua família dentro de um projeto de Deus. Eu acho que isso é muito importante para a nossa geração. E todo esse ensinamento, né? Toda essa estrutura, eu passei por essa reforma, né? Então, eu vejo que a gente consegue muito, muito, muito quando se estabelece um ministério feminino, exclusivamente feminino dentro da igreja. Porque daí esses ensinamentos, esses pilares podem ser mais discutidos, né, pastora? Uhum. Falando um pouco sobre isso, quando que deu o start, assim, bom, agora eu vou vamos pegar nesse ministério feminino e vamos fazer ele acontecer. Como é que foi esse início? Olha, eu acho que demorou um pouquinho para mim assumir, né? Eu falo um pouco, é um pouco da minha personalidade. Eu gosto de assumir das coisas e não dar para trás. A partir do momento que eu assumo, eu gosto de dar conta, saber que eu vou dar conta dele, né? Demorou um pouco, mas eu acho que foi necessário porque eu estava, tipo, sendo lapidada para esse tempo, né? Então, eu já vinha de um tempo de muitas palavras, né? De muitas coisas que eu tinha sobre esse ministério. Quem me acompanha um pouco sabe do meu processo, das 2 gravidez, do que eu passei, a demora para engravidar e tal. E tudo isso foi agregando, porque eu entendo existe algo que Deus quer liberar sobre cura, sobre mulheres e tal. Mas eu entendi que existia um tempo necessário. Eu acho que caiu minha ficha foi ano passado, né? Depois de todo o processo que a gente teve, alguns sabem, de uma perda gestacional. E quando a Maitê nasceu, que eu me deparei com ela com 3 meses, parece que um dia eu ouvi Deus falar assim, e agora? O que é que tu vai fazer? Porque eu já fiz tudo que eu falei que era pra fazer. E agora tu vai se posicionar, porque o que eu falo eu cumpro.
E aí eu fui relembrando todas as promessas, tudo aquilo que Deus já tinha falado. Eu falei, agora eu não tenho desculpa, né? Eu tenho que me posicionar realmente a isso. E aí foi onde realmente eu me posicionei. Eu falei, não dá mais pra retroceder. Eu preciso tomar um posicionamento perante isso. Nem me emociona porque passa um pouco da minha história, né? Mas eu entendi que às vezes a gente vai ouvindo, sabe? Deus fala uma palavra, Deus vai cumprindo. E a gente precisa se posicionar. Não é fácil. E eu pensei, é o momento mais improvável. Uma criança de 3 meses, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou cuidar de uma igreja com mais de 200 mulheres que a gente tem? E eu entendi, eu falei, Senhor, eu entendo que se for para me posicionar, o Senhor vai me capacitar. Eu preciso de criatividade, a primeira coisa. Porque como é que eu vou todo mês fazer culto, gente? Como é que eu vou ter algo para atrair essas mulheres? Eu não vou ter, né? Não vou ter tempo para isso. E aí é incrível. Parece que as coisas saltam da minha mente a partir do momento que eu me posicionei. Claro, não é fácil. Trabalhar com mulher tem os seus dois lados. Elas são muito intensas, mas elas também são difíceis. Tem dia que elas estão querendo o mundo e tem dia que elas estão querendo matar todo mundo. Mas eu entendo que o mais importante é eu extrair o potencial delas, sabe? É o olhar. Eu prefiro 1000 vezes olhar pelo lado positivo, aquilo que elas têm de bom para agregar, para fazer no reino, do que olhar os defeitos, as debilidades. Então eu entendi que me posicionar nisso foi o necessário para mim poder fluir mais o meu ministério. E eu falei, e o que eu falo é que hoje eu me sinto que eu estou no lugar que eu deveria estar, né? Demorei um pouco, demorei. Pode ser que eu tenha demorado um pouco, mas hoje parece que eu estou no lugar certo, sabe? Parece que o quebra-cabeça, tipo, se encaixou. É. E demorou comparado com o que, né? A gente pode falar para alguém que está nos ouvindo. Porque talvez tenha alguém que está assistindo e pensa assim, poxa, eu também estou demorando. Só que demorando comparado com o quê? Porque Moisés demorou 40 anos. O filho de Abraão para nascer demorou 25 anos. Sara para gerar o que Deus prometeu foi 25 anos de espera. Então, a nossa base comparativa deve ser comparado com o que Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. Então, eu acredito que Deus tem um tempo para cada coisa que ele quer gerar, né? Então, talvez tenha alguém preocupado com a sua idade, com o seu chamado, que tem gente que já começou na frente. Moisés foi o último a nascer. Só que ele foi o primeiro que estava à frente do povo. Primeiro nasceu Arão, Miriam, e aí por último vem Moisés. Só que Deus pega o último e faz ser o primeiro. Então Deus, ele é um Deus que acelera processos para que a gente recupere o tempo que, entre aspas, parecia ser perdido, né? Então eu acho que isso é muito importante. Você perguntou algo muito importante, Suelen, que eu queria também, a partir daí, construir um fundamento. Você falou sobre ministério feminino na igreja. E até onde existe a liderança feminina e o feminismo, que são duas coisas diferentes, né? Eu acredito muito, para a gente entender até a nível de casamento agora, para quem é pastor, para quem é casado, eu acredito muito que não existe casamentos na Bíblia. A Bíblia é um livro de um casamento que estava preparado desde antes da fundação do mundo. O casamento de Cristo com a igreja. Quando a gente vê a criação do homem e a junção de uma só carne, de Adão e Eva, na verdade é só o reflexo do casamento que é o casamento central bíblico de Cristo e a igreja. Porque quando Deus vai criar o homem da forma como ele cria e a mulher da forma que ele cria, na verdade ele só está revelando o casamento de Cristo que já ia ser construído durante a história, né? Porque como que o casamento de Adão nasce? Deus coloca Adão para dormir, e aquela expressão, na verdade, Deus estava matando Adão. Quando a Bíblia fala sobre sono, sobre dormir, na verdade a gente sabe que é uma morte. Então Deus mata Adão, e quando Adão mata, ele rasga o lado de Adão e dali tira a sua noiva, a sua esposa. E isso revelava o casamento de Cristo, porque da mesma forma como Cristo morre na cruz do Calvário, o soldado fura ele aqui, quando ele fala está consumado, nasce a igreja, nasce a noiva. E por que eu dei essa volta para falar? Porque eu acredito hoje, tem mulheres que por ter uma liderança feminina, elas passam na frente do esposo, saindo do lugar e da posição que Deus pediu para elas estarem como auxiliadoras, como
como alguém que está no lado, como alguém que é idônea, como alguém que potencializa o sujeito. Se o Bruno é bom com a Gleice, o Bruno é muito bom. Então, existe uma debilidade hoje nas igrejas, nos casamentos, de mulheres que têm um chamado, mas ao invés de ser uma liderança feminina, se torna um feminismo dentro da liderança, né? E eu acredito que tudo o que acontece no casamento é o reflexo do casamento de Cristo com a igreja. Sabe o que que eu entendo? Que quando uma mulher ela quer ser feminista a ponto de não depender do marido, de não buscar auxílio emocional do marido, na verdade é apenas o reflexo de uma igreja que quer ser independente de Cristo. Então, isso é forte, mas eu queria que a pastora Gleice falasse agora um pouquinho sobre essa questão da liderança feminina e sobre o lugar de mulher e esposa, para que a gente não venha enaltecer o feminismo, que é um movimento totalmente contrário àquilo que a palavra nos ensina. Eu acho que a gente tem que ter tudo. Eu falo que tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, acho que existe sim essa parte da mulher, né, do ministério, com as mulheres, mas tudo precisa desse limite de não passar por cima da autoridade maior, né? Como um pastor, como o líder que venha a ser o esposo, né? Então, acho que isso precisa estar muito alinhado com o casal, né? Um casal que tem um diálogo, que entende para onde está indo, que entende o ministério de ambos, eles conseguem fazer esse equilíbrio, né? Para não ser esse extremo de um lado ou de outro, né? A gente vive nessa sociedade realmente que existe muitas mulheres que às vezes estão muito mais posicionadas e à frente dos maridos, né? Às vezes é um marido que não se posiciona ou uma mulher que rouba a cena e não deixa o marido aparecer, né? E então é uma realidade que existe, mas ela precisa ser repensada e vista pelo casal, né? Então, às vezes, é aquele mesmo caso. Às vezes a mulher fala que, meu marido não faz nada, mas ela faz tudo. Porque ela acaba tomando uma posição de um lugar, ela toma um controle de tudo, né? E o nosso papel realmente é esse que a palavra fala, é auxiliar. Claro, eu tenho para agregar, eu entendo que, de repente, o que ele carrega é diferente de mim, ele vai trabalhar numa vertente, eu vou trabalhar em outra, mas nada pode roubar o foco, que é o marido. O marido continua sendo sacerdote, continua sendo aquele que dá a direção para o lar, que dá a direção ministerial para a vida, né? Então, acho que esse equilíbrio é totalmente necessário, até porque não tem como eu querer fluir no meu ministério na bênção se eu estou totalmente desalinhada com meu marido, com aquilo que ele sabe que é para minha vida, né? Então, acho que é importante sempre ter essa direção mesmo, assim, né? De ter esse controle mesmo. E vou passar para a Suelen aqui, que eu ia fazer, mas senão pode falar. Não, toda essa estrutura, né, que vocês estão comentando, eu, por estar de perto, eu vivencio e consigo experimentar isso e efetivamente ter bons resultados, né? Essa estrutura organizacional da esposa, como aquela cuidadora, aquela auxiliadora, né? O pastor falou uma frase muito, muito legal. Eu com a Gleice, né? Então, qual é o potencial que a Gleice, ela ativa no Bruno, né? Não só como marido, como provedor, mas como pastor mesmo, né? Então, o quanto essa estrutura é eficiente. Uma mulher que está auxiliando o esposo. E aí, eu vejo que depois da Maitê, né? Eu vejo o pastor mais ativo, tipo, como pai, como auxiliador. Então, aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes a pastora vai pregar, a gente divide, né? Um pega Maitê, outro pega Maitê, mas o senhor sempre tá ali à frente disso. Como que é para o senhor auxiliar a pastora quando ela tá efetivamente como pastora, assim? Eu acho que não sendo sincero daquilo dentro da minha realidade, né? Eu acho que todos têm que auxiliar e têm que agregar para que a esposa também possa fazer as coisas dela, né? E não ser aquele homem, porque a gente falou de feminismo, mas eu tenho que falar sobre o machismo, né? Que é achar, não, eu não tenho que ficar com nada, eu não tenho que fazer nada, é tudo tu. E às vezes o cara não tem nada para fazer, só por causa que o machismo dele, a forma como ele foi criado, educado, diz: não, não, eu tenho meu lugar e tu que se vire nos 30, né? Então isso é completamente errado também, só para pontuar. E essas realidades, né, um podcast de liderança, isso já é uma deformidade na sociedade.
quando a gente vê isso num líder cristão, é mais feio ainda, né? Por isso que Paulo, ao falar sobre episcopado, sobre o presbitério, sobre os bispos, ele vai falar que esse homem precisa governar bem a sua casa. E governar não é alguém que monta em cima. Governar é alguém que pilota bem. Quando eu estou governando o meu carro, é porque eu sei guiar o carro e eu sei fazer o carro funcionar da maneira como ele precisa funcionar. Então, às vezes, a gente tem essa ideia de governo também errado, né? Mas voltando para paternidade, maternidade, vida familiar, para mim não é um peso ficar com os meus filhos porque eu amo a paternidade, eu amo ser pai, eu amo ter eles, eu amo estar perto deles, né? Cada um dentro da sua singularidade, do seu jeito específico de ser, né? Cada um é singular, tem só um modo ali, são temperamentos, mas eu amo ser presente com os meus filhos, porque o pai que sabe aquilo que deu, um dia não tem medo de abrir a porta e deixar o filho ir embora. É aquela coisa da parábola de Lucas 15. O pai sabe o que ensinou, o pai sabe o que deu. Então, quando a gente ama a paternidade, constrói essa paternidade, e a gente pega e entrega o que precisa ser entregue aos filhos, nós não temos medo de abrir a porta e deixar o filho ir e construir sua história. Porque por mais que dê errado, nós sabemos que ele vai saber os princípios e o caminho de volta. Então, ser pai é algo que para mim é muito lindo. E eu acho que é por isso que as famílias são tão atacadas. Porque o adversário, ele não quer destruir o casal. Ele quer matar os filhos. É por isso que sempre quando um libertador nasce, há um decreto de morte. Quando Moisés nasce, há um decreto de morte, porque a base não era comprometer o casal, mas era matar a próxima geração. Quando Jesus nasce, há um decreto de morte, porque não era comprometer a família, mas era matar a próxima geração. E eu entendo algo que nós precisamos ser pais que alimentam a próxima geração, e não só com qualidade de vida, que graças a Deus Deus tem nos prosperado, não só com coisas materiais, né? Porque a pergunta que eu faço para quem está em casa hoje é: quem é que tem alimentado o teu filho? Porque aquilo que o teu filho come determina aquilo que ele vai ser. Moisés foi criado no palácio, mas quem alimentava ele era a mãe hebreia. Então, por quê? Porque aquilo que eu dou de alimento para a próxima geração determina aquilo que ela vai ser. Ele estava lá no palácio, mas ele era amamentado por alguém que carregava uma promessa. Então, quem alimenta nossos filhos? Eu sou o tipo de pai que eu gosto de alimentar meus filhos, eu gosto de estar com os meus filhos, não é um peso estar com os meus filhos, apesar que dentro do ambiente de igreja, às vezes é uma demanda que a gente tem que falar, mas eu amo estar com os meus filhos. Muito interessante isso. Aí eu vou perguntar para os dois discursam sobre, porque é uma estrutura que muitas famílias pastorais têm, né? Então, os pais pastores, os filhos, né? Como que vocês se organizam para que essas demandas da igreja, elas não influenciem negativamente o interior, né? O dentro da casa e também os filhos, né, pastora, se você quiser. Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito, né? Porque se a gente deixar, a igreja local nos consome todos os dias. Mas a gente tem uma regra. Tal dia a gente não atende. É o dia com as crianças, né? E porque senão a demanda sempre vai ter. E se tu deixar, a demanda te consome de uma forma que quando tu vê, tu não tem mais tempo para sair com teus filhos, tu não tem tempo para passear, tu não tem esse tempo de qualidade. Sim. Porque durante a semana é mais corrido, né? Tem as questões da igreja, escola, já tem essa demanda toda. Mas eu acho que o casal de pastores, eles precisam ter esse limite de, não, esse dia eu não atendo, né? Lá em casa geralmente é o sábado, né? Sábado é o dia. Não, sábado eu não atendo. Eu posso atender sexta, domingo, antes do culto, mas sábado nós não atendemos. É o dia com as crianças. E isso acaba trazendo neles uma coisa saudável, né? O que a gente cuida muito é de eles não terem esse repúdio com a igreja, né? O Oliver é rato de igreja, né? Ele gosta de igreja. Vai vir alguém aqui em casa, vamos sair com alguém. O que a gente vai sair depois do culto? Vamos para a igreja hoje? Então, eu acho que é construir isso saudável, né? Até esses dias a filha da Viviane postou falando sobre filho de crente, né? Uhum. Então, é um desafio ser filho já de crente, porque a gente já nasce nesse berço e saber posicionar ele na igreja local, né? De ele não ser só
um frequentador como a gente. Eu acho que é o maior desafio, O maior desafio. como os pais, né? É eles se acostumarem com aquilo. Eu sei porque eu também fui criada desde pequena, então a gente cuidar para não virar mais um religioso, né? E ele entender aquilo, entender sobre as pessoas. A gente conversa muito aberto com ele sobre isso, né? Até um fato que eu acho que o Bruno também pode falar mais, que a gente fala, por exemplo, na escola, ele já fala assim: "Ah, tu é o filho do pastor Bruno, né?" Então, para ele estar preparado para esse ambiente, que pode ser que algum dia ele ouça algo: "Ah, teu pai rouba dinheiro dos outros." E é uma realidade. A gente precisa preparar os nossos filhos para isso. Porque pode ser que um dia ele ouça alguma coisa assim, onde que ele está fundamentado, que ele está entendendo o que que é um pastor, né? Para ele saber ter resposta dentro dele sobre aquilo, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente comentar, né? Porque às vezes o pastor foca tanto na igreja, no crescimento da igreja. Esse podcast é para você crescer a sua igreja, Saudável, né? mas é para você crescer também como ser humano, né? Eu acho que cuidar dos nossos filhos e prepará-los para os desafios é uma grande responsabilidade. Eu acho que ser cristão, ser filho de cristão já tem uma cobrança de mas tu não é crente, sabe aquela coisa? Tu não é crente, tu Tu não não vai é na filho do igreja. pastor, E aí ser filho de pastor é é dobrado. dobrado, é ao quadrado, né? Só que, como eu falei, minha balança é muito justa. Eu acho que eu me sinto uma pessoa justa. Eu não passo a mão, nem peso a mão, e eu também não deixo mole minha mão. Então, dentro da minha casa, a forma é muito justa. Por exemplo, uma das realidades, talvez, do pastor que me ouve é a igreja querer educar ou doutrinar ou como o filho do pastor deve ser. Ah, não, mas não pode isso. Ah, não, tem que orar. Ah, não, mas não pode o celular. Ó, não pode correr. Ele é uma criança e eu acho que eu particularmente, assim como todo pastor, eu acredito, eu não gosto de crianças correndo no meio das cadeiras e tal. E eu não permito meu filho correr em horário de culto. Pós-culto é aquela loucura, né? Pós-culto ele diz, pós-culto tem fute. Então, só que, cara, ele é uma criança. Então, não, mas tem que dar. Não, ele é uma criança de 8 anos e ele não tem que dar exemplo, ele tem que brincar. Ele tem que ser educado, ele tem que ser. Ah, não, mas não pode ficar com o celular. Quem determina o que pode ou não pode não é a igreja, é eu como pai, nem como pastor, porque isso não compete à vida pastoral. Então, meu filho tem liberdade. Ontem eu dei um conselho para ele, que eu não vou falar o conselho aqui por causa da censura, mas aconteceu uma situação e eu falei: olha, se isso acontecer, você age assim. Se uma pessoa ruim fizer isso e machucar você, você faz isso para essa pessoa e sai correndo até a mim. Que aí depois o pai bate no peito e o pai resolve o BO. Só que se você fizer isso por ser folgado, por ser mal educado, aí você pode fazer, mas corre de mim, que aí o pai vai te pegar e o pai vai ter que conversar com você e mostrar uma vara que Provérbios fala. Então, mas eu sempre converso com ele muito abertamente sobre essas coisas para construir dentro dele isso. Por mais que pareça que a criança é boba, eles só parecem, mas eles não são nem um pouco. Toda essa estrutura, né, é muito importante de ser comentada, porque é como vocês estão falando, essa parte interna ela é tão importante porque é isso que fundamenta de alguma forma todo esse ministério equilibrado que tá, né, que já nasceu e que está se desenvolvendo da forma como está se desenvolvendo, né? Eu vejo uma outra coisa e também quero que a gente comente sobre isso. Cara, conviver com vocês é muito legal, porque a gente vê uma estrutura de pastores que são pastores. Ontem ainda o pastor falou: não tô brigando com você, só tô te falando. Então, hoje eu já consigo entender o quão saudável é isso, né? E hoje eu já consigo entender aonde tá o Bruno, o pastor Bruno, onde tá a Gleice, a pastora Gleice. E eu vejo que isso acontece muito entre vocês, o casal, essa comunicação direta entre vocês, esse relacionamento de vocês claro. E aí vocês falam muito sobre o que direciona isso, o que pauta isso, que é o propósito, né? Que vocês talvez lá atrás descobriram e aí seguiram nesse caminho, né? Talvez tem muita gente que tá
além dos pastores que estão nos acompanhando, mas os líderes, e talvez pessoas que estão namorando dentro da igreja e que precisam desse direcionamento, né? Como que é essa questão do propósito? Vocês descobriram juntos? Vocês receberam uma palavra junto? Como que foi? Eu vou, não sei se ela quer responder Pode primeiro, responder porque primeiro. então é porque eu vou começar meio pesado assim, Ai, né? meu Deus. Ah, Para você, pastor, pegar esse corte agora, mandar para sua ovelha, para os seus adolescentes, porque o que que acontece? Eu acho que tudo começou porque quando eu decidi conhecer ela, parte disso, né? Para construir, nós não sabíamos que íamos liderar, que íamos ser pastores, que íamos às nações, que íamos edificar pessoas, mas eu tinha um princípio de honra. Então, quando eu decidi começar a namorar, eu fui ao meu pastor para perguntar a ele. Ele falou: vai orar. Eu fui orar e falei: cara, já orei. Aí ele foi lá e foi abençoar. Então, eu acredito que parte de quando a gente quer construir algo, começar pelas bases corretas, né? De procurar falar com o líder, com a liderança. E hoje tá uma bagunça. Chega um, tô namorando, chega outro, tô namorando, chega outro. E eu acho que isso determina já aquilo que a gente vai viver, né? Eu tive uma namorada. Não que eu não beijei, eu não fiquei mais namorada séria. Eu não que eu tive. não tenha aprontado a minha vida. É, eu tive uma namorada sério que quando eu namorei, eu falei, cara, vai ser pra casar. E a Gleice, eu fui o segundo namorado dela, porque ela namorou com 14 ali, anos, bem adolescente, enfim, coisa meia boba. Mas eu me lembro que quando eu casei, eu falei pra ela, assim, logo nos Teve uma primeiros. DR no primeiro É mês. porque ela sempre nasceu no ambiente da igreja e eu sempre vivi no ambiente da loucura. E aí eu acho que ela pensou bem assim, não, acho que aí vai me tirar um pouquinho pra me conhecer um pouco a loucura. E teve uma noite que a gente foi, talvez nem a Glaciane sabe Oh, disso, Ó, Jesus. revelações. que a gente Olha Deus ia, colocando a na gente mesa ia as num coisas. lugar, numa festa mesmo, lá na Barra da Lagoa, e ela não pôde entrar porque ela ainda não tinha feito os 18 anos. A gente casou com 17 para 18 e não deixaram ela entrar na festa porque ela não era de maior. E naquele dia eu já fui incomodado, mas ela queria ir também. E naquele dia eu falei com ela bem assim: olha, nunca mais nós vamos viver isso. E tu vai ter duas escolhas: ou tu vai viver infeliz do meu lado, vendo eu viver as coisas e nunca sendo uma vida que tu sonhou pra ti, tu vai ficar amarga por causa disso, ou tu pode entrar comigo e construir isso junto comigo e você vai ver que Deus vai cumprir promessas, que a gente vai conhecer países, lugares, pessoas, vamos ter uma condição financeira assim, porque Deus é um Deus, porque tudo que eu vivo hoje são coisas que Deus já me mostrou lá atrás. E eu me lembro que eu tive essa conversa com ela e ela botou no papel mais não vale a pena ir contigo. E ela veio e a partir daquilo dali a gente decidiu construir a nossa história por um propósito. Eu me lembro que o nível de renúncia meu, porque para quem viu primeiro é mais fácil. Então, o nível de renúncia dela foi muito maior do que eu. Porque ela tinha 17, 18 anos e ela decidiu passar todos os dias da vida dela na igreja. Pensa um adolescente, uma mulher que tem 17, 18 anos e decidir passar todos os dias na igreja. A gente não era pastor efetivado, nós não éramos pastor de igreja, mas nós decidimos construir uma história. Então era segunda discipulado, era terça GC, era quarta culto, era quinta supervisão de GC, era sexta-feira algum departamento, era sábado desde a 1 hora da tarde, 1h30 celebra todos os dias. Ah, tinha casamento, vai sozinha, vou ficar aqui. Ah, tem aniversário, não, nós não vamos, vamos ficar aqui. E tudo por causa de uma causa. Então, às vezes, as pessoas hoje veem um resultado, as pessoas hoje elas veem uma posição, as pessoas veem ela, às vezes, sendo presenteada, honrada, ou ver eu ganhando ofertas e alguém abençoando, a pessoa fala, desse jeito é fácil. Mas quem vê o filme não vê os bastidores, né? Então eu acho que o propósito sempre foi o combustível. Eu acho que é o que nos motiva a construir algo chamado um legado, que a gente pode falar daqui a pouco, enfim, para encerrar a live, mas deixa ela falar também. Eu acho que é isso. Até lembrando disso, né? Eu saí do meu ensino médio em dezembro e eu casei em fevereiro. Então foi uma responsabilidade, literalmente uma renúncia, né? Então poderia ter saído, ter feito uma faculdade, de repente, assim que saí do ensino médio, mas não. Eu casei, depois que a gente casou, a gente já se mergulhou realmente total no reino de Deus, né? Uma coisa à parte que a gente até não falou, mas eu queria falar, sobre essa base da família que a gente tinha falado, que eu acho que a mulher ela tem esse papel, né? De ser uma apaziguadora,
de organizar o lar, né? De ensinar os filhos no caminho. E uma coisa que eu sempre falo quando eu prego, que eu falo muito nos retiros também sobre família, é sobre a mulher ser guardiã do coração do marido. Ah, O que que é isso? A mulher, ela precisa, eu falo, ela precisa apagar o fogo. A pastora também, né? Porque às vezes tem pastor querendo jogar o ministério pro alto, Também, em sair. todos os sentidos, guardiã do coração do marido como? Todos os momentos que ele chega em casa, que ele tá querendo desistir, ou que ele chega bravo, que ele quer jogar tudo pra cima, o meu papel é ser apaziguadora e guardar o coração dele. Então, o que que eu vou fazer? Porque tem mulher que vê um incêndio e ela mete mais fogo. E não, o meu papel está ali para apagar esse fogo. Então, eu venho com o meu extintor, ó. Não, calma, vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer. Calma, vamos orar, vamos ficar tranquilo. Então, é preciso ter esse equilíbrio da mulher ser essa apaziguadora, né? Ela ser essa mulher que não é aquela mulher rixosa, como fala na palavra, mas ela ser essa mulher virtuosa, né? Que ela coordena o lar, mas que ela sabe também apaziguar o coração do marido quando precisa, né? E a gente tem muita mulher aí que ela mete fogo mesmo, né? Ela só potencializa as coisas ruins, mas como é interessante a gente ser alguém que também coloque o equilíbrio nele quando ele precisa, né? Quando ele precisa, no momento de repente, de bravo, um momento bravo, um momento que tá fora ali do controle, que acontece coisas que a gente não espera, né? Então isso é muito importante também. então, essa questão da mulher que apazigua, que guarda o coração, é o que eu vejo, né? Que tem esse resultado, né? É, pra gente finalizar, como a gente falou aí, pastor, mulher conversa, ó, precisa de mais Uns mais um, minutinhos ainda. mais um podcast. Uns 7 minutinhos ainda. Pra gente falar assim, sabe? Nesse momento vocês implantaram a igreja juntos, né? Já estavam casados, a pastora tava com o Oliver recém-nascido e tal. E agora, nesse momento esse novo passo que foi dado, né, no ministério, vocês sonharam isso junto? O Senhor revelou a você? Como que funciona essa estrutura? Porque às vezes, Deus falou comigo, e aí o outro tá lá, né? Como que vocês estão vivendo esse momento juntos? E porque existem muitas demandas, né, pastor? Existem muitas coisas que estão, como o senhor disse, os bastidores a gente não vê. Mas como que vocês estão se organizando para esse novo momento? Porque a gente vê coisas grandes e maravilhosas. E a gente tá ali, fica perguntando, meu Deus, como que tudo isso vai acontecer, né? Como que vocês estão. Eu acho que parte do ponto que o marido, ele é a segurança da esposa, né? Então, eu não me lembro de ter feito uma besteira a nível ministerial ou a nível até administrativo na minha casa, que, tipo, deixei minha família na mão, comprometi algum momento da história deles, né? Porque eu aprendi a governar antes de governar a igreja, a governar bem minha casa. Eu acho que a minha esposa está diante de mim. Eu acho que eu sou um bom governador da minha casa, Graças a né? Deus. Então, parte do ponto que algumas coisas eu tenho iniciativas e ela apoia, e ela acredita, e ela não duvida. Por quê? Porque tudo que nós falamos que iríamos fazer, a gente fez. Então, isso passa segurança. É até importante falar porque às vezes a esposa ela é insegura por causa disso, né? Uma mulher insegura, uma mulher que toma a frente, ela só toma isso porque provavelmente ela não tem um sacerdócio efetivo dentro de casa, né? Então para mim é tranquilo. Eu sei aonde eu tô pisando, eu sei aonde eu estou, né? Mas às vezes para muitas não é. Então, quão importante é o marido realmente ele dá muito essa segurança para a mulher, totalmente, em E todos os não só com sentidos, fala, mas com resultados, eu com acredito. atitudes, tudo, né? Então, por que que isso é comum? Porque Deus cria a mulher, mas a esposa, ela nasce de dentro de Adão. Então, o descanso da mulher está em Deus, mas o descanso da esposa deve estar no marido. Então, para mim, quando eu falo que nós vamos fazer, a Gleice confia, ela descansa, porque ela consegue ter segurança em mim. Então, é muito comum, é muito normal. Eu tenho uma pergunta antes de a gente encerrar, que o nosso tempo já está aqui estourando. A pergunta que eu tenho para fazer para a Gleice é porque, estando com a minha esposa, passa assim uma retrospectiva muito grande na nossa cabeça de tudo que nós vivenciamos. E quão difícil é
pastorear e principalmente implantar uma igreja, né? Eu me lembro quando Paulo vai escrever a carta a Timóteo, ele vai falar: Alexandre o Latueiro me causou grandes males, né? Demas, amando esse século, me abandonou crescente e foi para Dalmácia, né? Então, vai passando uma... E o que que você tem para falar primeiro das suas experiências e conselhos para as pastoras que estão diferente de nós, que hoje estamos com um resultado que podemos viver desde a nossa empresa, quanto a igreja também pode proporcionar uma vida melhor, mas para esses que estão começando, como um dia a gente começou, que não tinham o que comer muitas vezes, não tinham a provisão, era o maná diário, e que mesmo assim, às vezes tem traições, situações, falas que nos machucam. O que que você já vivenciou, sem dar detalhes, é claro, porque muito daquilo que a gente vivenciou ainda a gente vive, convive, mas coisas que te marcaram. E quando você se lembra, que conselho você dá para essa pastora que está ouvindo? Vale a pena? Enfim, conta um pouco disso para a gente ir para a reta final. Bom, como eu falei, eu acho que os desafios sempre vão ter, né? A gente só se torna mais resiliente perante eles. A gente sabe lidar com as decepções, com as frustrações, né? Essa é a diferença. Então, no começo a gente não entende. Eu acho que chega. Dói mais, né? Dói mais. Acho que no começo ministerial a gente transfere achando que a culpa é nossa. Isso é uma realidade. A gente pensa assim, aconteceu tal coisa, o fulano falou mal de mim, mas eu ajudei, que não sei o quê. Aí a gente pensa assim, não, acho que não foi ele que errou, acho que fui eu que fiz alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada. Será que eu falei alguma coisa errada? A culpa deve ser minha. E não, às vezes a culpa não é nossa. Claro, às vezes a gente erra e vai errar, né? Só que muitas vezes as pessoas também tentam botar a gente numa situação para tentar a gente se sentir o culpado. Mas eu acho que quando a gente sabe a nossa verdadeira identidade em Deus, aquilo que a gente carrega, a gente entende que existem situações que acontecem, mas não, às vezes a culpa não é nossa. Mas eu entendo que no começo não é difícil. Mas hoje, depois de alguns anos, eu posso dizer que com o tempo se torna mais leve. Realmente, com o tempo, a Não gente é fácil, é leve, né? se torna mais leve. Não vou falar se não vai ter mais, sempre vai ter, né? Isso daí, infelizmente, sempre vai ter. Só que ao mesmo tempo que a gente, de repente, perde pessoas, perde amizades que, de repente, a gente achou que seriam amizades que iam agregar ministerialmente, na caminhada, a gente também ganha muito, né? Então, a vida pastoral é essa. A gente perde pessoas, perde amizades, mas a gente também ganha muito. E eu penso que nos dias ruins é lembrar aquelas pessoas que chegaram na igreja, Os e, sabe? Lázaros. Aquelas pessoas que chegaram na igreja e tiveram uma vida transformada, que honram. E eu falo que esse ano foi um ano de muita reflexão sobre isso. E esse ano, tipo, por exemplo, no meu aniversário, eu recebi homenagem de tantas pessoas diferentes, assim, que eu não sabia o quanto eu tinha impactado a vida delas. E às vezes a gente, sabe, perde tanto tempo, gasta tanta energia com pessoas, mas tem outras pessoas que elas clamariam para ter a nossa atenção e estar perto da gente, sabe? Então, esse ano eu vi que existem pessoas que, às vezes, eu marquei a vida, tipo, uma vez, mas que até hoje ela é grata a isso, sabe? Então, vai ter as perdas, vai ter as decepções, mas no final tudo vale a pena, né? No final vale a pena, porque a gente vê que a gente mais ganhou do que perdeu. É isso. Só para finalizar, posso fazer uma pergunta? Lógico. Esse Ministério de Mulheres, né? Tudo que a gente falou aqui foi sobre o Ministério de Mulheres, né? Porque a gente falou sobre a fundamentação, a edificação. E hoje eu vejo o quão potente é o Ministério de Mulheres que a gente tem na nossa igreja, que é o Mulheres Posicionadas, né? E por conta de todas essas estruturas, porque foi onde a senhora começou a fundamentar, sejam dentro e tal. Eu, pessoalmente, né? Sul faz lá dentro para ter esse impacto aqui fora, senão não vai adiantar, a gente vai... Enfim, a gente foi se movimentando. E eu percebi algo durante essa caminhada. É como a senhora falou, no final, vale a pena. Mas a gente tem muitos problemas, né? Não só com mulheres, mas agora a gente especialmente falando de mulheres, porque a senhora comentou da mulher que guarda o coração, né? As mulheres, elas são muito, muito falantes, né? E a senhora acabou de comentar. Existem mulheres que talvez assim, né, fariam o que para estar perto da senhora. Então, essa disputa, essa coisa, quero estar do lado dela, quero estar com ela, todo esse ambiente pode gerar algo. Fofoca, a senhora falou, levantar o falso testemunho ou coisas assim sobre o caráter, né, ou sobre situações.
como que a senhora lida, ou como a senhora pode ensinar essa pastora que, ou líder que Fala não, demais. e não vai conseguir escapar disso, né? Ou ela fala demais, ou ela é vítima de quem fala demais. O que que a gente pode falar sobre essa mulher que vai lidar com essas fofocas, com essas situações, para impulsionar ela e para dar uma estrutura para ela? Ó, lida assim que vai dar certo. Eu acho que é entender a visão daquilo que você está construindo, né? Então, eu acho que independente da fase, sempre vai ter quem vai falar, quem não vai falar. Só que uma coisa que a gente sempre fala é que o líder, ele sempre está muito à frente. Ele vê coisas que outras pessoas não veem, né? Então, hoje, com o Ministério de Mulheres, são muitas mulheres. E é óbvio que eu vou ter algumas mulheres um pouco mais perto, porque é necessário para essa estrutura, né? Eu não daria conta de tudo sozinha. Mas é entender que o líder, às vezes, não toma decisões porque ele vê lá na frente o que pode acontecer com pessoas que possam estar mais perto, que de repente não deveriam e tal. Mas acho que tudo é uma fase. E se de repente você não está naquela posição, faça uma caminhada para também poder estar lá. E eu falo sempre para as meninas, eu falo, tenha um coração aberto. Às vezes, se a gente tomou uma decisão, ou você esperou ser incluído e de repente você não foi, chegue e converse. Poxa, pastora, de repente eu achei que poderia estar ali, eu não estava. Por quê? E às vezes, ouvindo o coração, vai entender o porquê que de repente não estava ali, porque de repente não está ali no momento, né? Só que eu entendo que é esse desafio o Ministério de Mulheres, né? É muito grande, é muito relevante, também quando precisam, mas eu entendo da missão, né? E eu falo sobre a identidade, porque eu acho que o que mais às vezes acontece é que as coisas, os comentários, querem roubar a nossa identidade. Mas quando a gente sabe o que está fazendo, o que está construindo, isso é muito claro na nossa mente e a gente não consegue deixar com que essas coisas ao nosso redor ofusquem aquilo que a gente está carregando. É uma missão, né? Mas a gente tem que saber para onde está indo. Sim, É sim. isso aí. A gente vai chegando ao final do nosso podcast. Para concluir de fato, já me despeço aqui de vocês. Suelen também vai falar alguma coisa para fechar logo depois. Mas, pastora Gleice, fala sobre a conferência, quem vai estar aqui também na conferência, para quem está nos ouvindo de algum lugar que tem o desejo de vir com as mulheres. Conta a data para a gente rapidinho para finalizar e a gente encerrar esse ciclo. Fechou. Vamos lá. Vamos para a segunda conferência, né? A partir do momento que eu assumi agora o Ministério de Mulheres, Posicionadas Conference 2025, a nova estação chegou. É uma direção que nós temos tido, eu creio que, né, a partir dessa conferência nós vamos viver grandes coisas que nós já temos vivido nos nossos cultos, 17 a 19 de outubro. Você pode estar seguindo o nosso Instagram, Mulheres Posicionadas Club. Lá tem todas as informações de sessões. Teremos 7 ministrantes, tanto de louvor quanto a parte da palavra. Teremos pastora Alessandra Gomes, de Minas Gerais, Bispa Cecília, de Goiânia, Nairim Vigilato, de Goiânia. Teremos pastora Tati Gomes, que é pastora local. Eu também, Norte Music. Teremos também a Raíla Ohana, do Rio de Janeiro. São mulheres que carregam algo poderoso e eu sei que vão agregar muito nessa conferência. A conferência é apenas 1 quilo de alimento não perecível, então não tem desculpa para não... Gratuito. Vão ser quantas sessões? Vão ser 5 sessões. Começaremos sexta uma sessão, sábado 2 sessões e domingo 2 sessões. Terminaremos no domingo no culto de igreja local. Já me perguntaram muito, mas homem pode vir? Pode vir. Claro, a conferência é focada em mulheres, mas está aberto, claro, para os homens. Eu vou estar lá. Eu falei, bota aquela peruca, irmão, e vamos, vai dar tudo certo. A conferência vai ser uma bênção. Esteja na nossa rede social. Estamos lá divulgando, colocando alguns reels interessantes sobre as estações, para nós entendermos, e como eu falei no vídeo, toda a mulher que é enraizada em Deus, ela entende todas as estações. Amém. Eu acho que esse momento foi muito, muito marcante para esse podcast, para entregar esse conteúdo para você que está em casa. Então, tudo que tem aqui, ainda no começo o pastor falou, vai ser uma conversa, e realmente foi uma conversa muito valiosa, né? Um momento onde Deus se fez presente, e eu acredito na direção que Deus vai te dar a partir desse podcast, para você efetivamente estar aí com a mão na massa na sua obra, né? Que Deus possa te abençoar. Lembra de seguir as nossas redes sociais, a gente vai deixar o arroba da pastora e do Ministério aqui de Mulheres, o do pastor também, né?
para que vocês possam estar em contato com tudo isso que eles vivem, então, com tudo isso que eles produzem. Muito obrigada. É como eu falei, pastor, precisamos de mais um. Amém? Obrigada a você que está em casa. Fica à vontade, curte, comente, compartilhe. Isso aí, Deus abençoe.